Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. De fato, esse é o tema essa noite: a perseguição do Evangelho. Vamos fazer uma pergunta. De onde nasce a perseguição? Não me responda. De onde nasce a perseguição? Veja, número 1, a perseguição nasce de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Há religiões, mas também a perseguição vem de pessoas que amam a Deus, mas por isso que eu vou ler aqui, é que perseguem pensando que estão fazendo bem a Deus. Eu vou começar com Atos, capítulo 18, verso 13. Veja o que diz essa passagem bíblica. Estavam acusando a Paulo, note como o acusavam. Este persuade aos homens a honrar a Deus contra a lei. Por que eles pensavam assim? Porque eles estavam cheios de Moisés. Esse era o ambiente que permeava naquele tempo. Então, quando Paulo falava estranho, que é o que acontece conosco. Nesse tempo há tanto legalismo, que todavia segue vigente. Ao olhar Jesus de Nazaré, ele foi fiel à lei. Então esse espírito pega você, e quando me escutam a mim, então dizem, olha, isso aí está contra Deus. E então a perseguição nasce. Se julgaram Paulo assim, disseram, esse aí ensina os homens a honrar a Deus, mas contra a lei. Agora, note o que diz Romanos 3,31. Veja o que diz. Romanos 3,31. Logo, pela fé, invalidamos a lei? De nenhuma maneira, senão que o quê? Eles diziam, não, você está ensinando uma fé sem lei. Não, é que a fé confirma a lei. O mesmo que te exigiu lei antes da cruz é o mesmo que agora diz, não quero lei, agora quero graça. Sim, mas é que eles seguem violando. É que para mim já não há violações, eu tirei a lei do meio. Me agrada a graça, eu não quero ver as pessoas como pecadores. Quero justificá-los. Justificá-los significa que você é culpado. Mas você foi justificado. Olha, a conta está paga. Não, é que ele está devendo. Mas para mim me dá na cabeça dizer que não deve nada. Mas olha, está aqui registrado. Mas o que me importa? O chefe aqui sou eu. Pois então não deve nada. Está pago? Está paga a conta, a dívida. Foi assim que ele disse, consumado está. E então, a perseguição nasce da ignorância. Olha, uma pessoa com 2 dedos de frente diz, e foi dada autoridade à besta para lutar contra os santos e vencê-los. Primeira coisa que você tem que dizer, olha, essa besta é boa, porque aquele que deu poder a ela tem que ser Deus, né? Pois quem é que tem poder para vencer tribos, nações e povos? Que o obedecessem? O que acontece é que isso aí está codificado para esses dias. E o religioso, que o que lê é letra, não vê o Espírito. Nós, com a mente de Cristo, vemos o Espírito. Imagina? Primeira carta a Tessalônica, capítulo 2, verso 1 ao 4. Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que nossa visita a vós não foi em vão, pois, havendo antes padecido e sido ultrajados em Filipos, padecido e ultrajados,
Como sabeis, tivemos denodo em nosso Deus para anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio de uma pequena oposição. Sim, a oposição segue a todo aquele que prega a verdade. Nós não estamos sendo perseguidos porque estamos contrabando de droga, ou lavando dinheiro, ou estamos faltando com respeito às pessoas, roubando, maltratando. A perseguição nossa é pelo tipo de ensino que é. Então Paulo tinha uma mensagem que eles não entendiam, diziam: e quem é esse aí que traz essas palavras que não entendemos? E o ultrajavam, o desprezavam. Diz: porque nossa exortação não procedeu, olha, de erro e nem de impureza, nem foi por engano. Nós não enganamos a ninguém. Eu nunca enganei. A ninguém pode vir dizer: olha, você me enganou. Eu nunca enganei a ninguém. Ao contrário, eu fiz felizes a milhares e milhares de pessoas. Tenho entregue meu dinheiro, meu tempo, tudo. Eu me privo de esporte, de férias, de coisas, de tudo. Eu tenho me privado de tudo porque eu não tenho tempo. De casa, de estar cômodo, acostumar-me a uma casa. Eu tenho me privado de tudo. Mas é por um propósito, mas não é por engano. Senão que, segundo fomos aprovados por Deus para que fosse confiado a nós o Evangelho, você sabe o privilégio que seja confiado a você o verdadeiro Evangelho, não da circuncisão, o da incircuncisão. Assim falamos, não como para quê? Esse é o meu problema, que eu não estou aqui para agradar homens, seja família, filho, irmão, tia, tio, aquele que se meter comigo contra isso, aí encontrou um problema. Porque é que isso vai além da carne, da família, como para agradar os homens, senão a Deus, que prova nossos corações. Veja o que diz o verso 13 ao 16, aí mesmo nesse capítulo, para avançar um pouquinho. 13. Pelo qual também nós, sem cessar, damos graças a Deus, de que quando recebestes a palavra de Deus que ouvistes de nós, a recebestes, não como palavra de homens, senão segundo é em verdade a palavra de Deus, a qual quê? A qual atua em vós, os crentes. Então que essa palavra tem o poder de atuar, como atua? Na mente. Na mente te dá um repouso, tira o teu medo, te dá valor, te explica mistérios em teu interior, te diz as coisas, te fala, porque é conselheiro, te dá conselho, né? Não responda agora, responda depois, porque está zangado. Agora não, espera amanhã, dá um dia, não importa, olha. E faz, olha, põe-te no lugar, se tivesse você, e é verdade, e te dá sabedoria para tratar com teu próximo e com os demais. E essa é a palavra que atua. Como é que atua? Pois te aconselhando, porque essa palavra é a ciência de Deus para controlar tua humanidade. Teu diabo, teu gênero diabo, essa palavra é a ciência que pega a tua carne e a sujeita. A lei não, porque a lei produz ira. A lei o que faz é que você fica mais zangado ainda, mais duro dá. E tem gente que, sem ter lei, eram melhores fora da igreja, e se convertem a essas igrejas legalistas e ficam piores. Se tornam hipócritas, super estritos com os filhos, tornam a vida dos demais amarga pela lei. Agora a graça não. A graça que te faz é um bom pai, boa mãe, bom amigo, te faz apreciar o ser humano, te traz o verdadeiro amor, que é o vínculo perfeito. Essa é a graça. É disso que o presidente de El Salvador está fugindo, e todos os deputados e deputadas. A palavra se pronuncia
e entonas corretamente, sem esquecer de uma ou de outra palavra. Porque vós, irmãos, viestes a ser imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Pois haveis o quê? Note que a verdade vai com padecimento, com ultraje, com mentira. Pois haveis padecido dos de vossa própria nação as mesmas coisas que elas padeceram dos judeus, os quais mataram ao Senhor e a seus próprios profetas, e a nós nos expulsaram, e não agradam a Deus, e se opõem a todos os homens. E então, parte da graça que foi dada a ti por muitos anos, alguns estão aqui há muitos anos, verdade? Tem gente que leva aqui anos, mas não tinham perseguição. E de repente há outros que chegam outro dia e entendem a mesma coisa que entende aquele que já está há muitos anos, acabando de chegar. Mas então também a perseguição se acerca mais rápido, se fez esperar menos do que aqueles que levavam muito tempo. É uma de cal e uma de areia, você sabe. Então aquele que chega esse já que te diz, eu entendo outro dia, eu cheguei outro dia e entendo mesmo que você. Ah, verdade? Então toma aí um pouquinho de 2 taças de perseguição e isso é o mais cômodo. Assim que foi dado a ti o privilégio de padecer por ele. Isso dói, da verdade. Às vezes, de repente, você diz, caramba, por causa de uma tatuagem, veja como estão me maltratando. Atos 18, verso 9. Paulo estava sendo muito ultrajado e padecendo muito, e diz que uma noite Deus lhe falou. Então o Senhor disse a Paulo em visão de noite, não temas, senão fala e não se cale, porque eu estou contigo. Olha, eu estou contigo e ninguém porá sobre ti a mão para te fazer mal. Agora veja, diz, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Enquanto Deus tiver povo, não todo povo, é muito povo, há muitos escolhidos nessa cidade. Portanto, não tema, tem que seguir falando. Se você não fala, imagina, como é que nós vamos alcançar? A perseguição tem 2 gumes. Procura sempre o segundo. O primeiro é, me vão fazer dano. O segundo é, como o anjo vai me ajudar nisso? Ah, papai. E então, Deus exigiu lei e logo exige graça. O problema é que o ser humano, para sujeitar-se a mudanças, é difícil. Quando você se acostuma a uma coisa e mudam, então se faz difícil. Porque você tem um meio de fazer as coisas e alguém muda. Você muda teu celular e você já conhecia um pouquinho desse celular. Aí molhou, aí você muda. E agora quando vem outra é diferente. Isso é. Você já estava acostumado a buscar as mensagens aqui, mensagem de texto lá, isso ali. E isso é diferente, eu vou ter que estudá-lo. As mudanças todas são más e as pessoas estavam acostumadas a ver a Deus de uma forma. De repente Deus faz assim, já não estou aqui, agora estou lá. Onde está Deus? E Deus faz essas mudanças. O importante é o que Paulo nos ensina. Gálatas capítulo 1, verso 10 ao 12. Veja o que diz o apóstolo Paulo aí. Pois busco agora o favor dos homens. Esse é o problema, que há muita gente buscando o favor dos homens. Sim, o sacerdote vai, olha meu filho, isso não convém, nossos costumes religiosos, estamos aqui há muitos anos, as catedrais já estão levantadas, e essas coisas novas que aparecem, nós já estamos acostumados à missa, à hóstia, à comunhão, a essa porcaria nossa que nós temos aqui.
E então, ainda que eles fiquem aí burros, tercos, sofrendo, empobrecidos, abusados sexualmente, triturados, mas isso é o que nós temos? Mudar a essa hora por um louco que aparece por aí com 6 números ou 3 números postos? Isso se torna difícil para as pessoas, as mudanças, mas é que é hora de mudanças? Olha, a Paulo disse, busco agora. Por que ele diz isso? Porque tinha uma pressão tremenda? Não está vendo que ele tinha os apóstolos já estavam estabelecidos, e ele chegou como um abortivo. Sabe aquele que chega por último no escritório, no trabalho que você trabalha? Como ele se sente mal, ele não sabe nem como é que fazer. Oi, a que hora é o intervalo aqui e tal. Ele se sente, chegou por último, então Paulo chegou por último, e agora dizer, não, isso não é como eles dizem. Agora, busco eu adaptar-me a eles ou à verdade de Deus? É como eu não pude me adaptar aos pastores aí quando eu cheguei aqui. Sabe que a tendência do ventrudo é, onde é que é a associação de pastores? Então esse pastor vai, põe uma roupinha, aparece na próxima reunião, apresenta, temos aqui um pastor novo, tal, como está? Tremendo. Então se sente, porque o homem necessita socializar. Isso é uma necessidade interna humana, então chega, se sente bem, se aproxima de vários pastores. Diga uma coisa, pode passar por nossa igreja pregar um dia? Sim, ele pega a agenda, e se sente realizado, né? E chega em casa, vou pregar em tal lugar e tal. Se sente realizado, se sente convidado. Então, quando você quer agradar a Deus, eu cheguei aqui, imagina. Bom, a associação de assassinos, onde fica? Eu não vou ali. Eu tenho que vir, me esconder, me sentar numa mesa e esperar aí. Esperar que alguém me entenda. Mas se você é ventrudo e gosta que por um clerical te chame de reverendo, isso enche o ego, rapaz. Uau! Por que você acha que todos esses padres andam pelo aeroporto com uma gola clerical? Eu não ponho isso, rapaz, nem que me matem. E eles, para buscar a primeira fila, né? Não. É como Álvaro, proibiram usar o megafone, e esse padre Alberto, foi Alberto, né? É ele que tinha o megafone. E então Álvaro disse, olha, mas tiraram o meu e a ele não? Mas ele é o padre. Você dá conta? É que as pessoas já estão infestadas ou infectadas e pensam que isso é a verdade, que isso representa Deus. Isso não representa nem o diabo. Isso não serve, isso é uma porcaria, isso é um invento humano, tradição de homens. Nem é o diabo. Veja se eu os trato bem, que nem é o diabo representam, porque o diabo é mais astuto que isso. O diabo teria em seu tempo, ele era mais astuto. Era um anjo belo. Isso não serve nem para diabo. Vai servir para Deus, imagina. Um montão de afeminados, isso tá cheio de gente aí, de homossexuais que se encerram aí para abusar de crianças, né? Quase todos, imagina. Pode haver uma exceção por aí mas toda essa gente que jura celibato, imediatamente se mete nele esse espírito de por aqui há caminho. Oxalá saíssem todos daí. Onde estávamos, hein? Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Aqui é que você tem que se responder, porque isso te dá valor para dizer, bom, se me perseguem, se eu perco o trabalho, mas é por papai Deus, é por algo firme e ele vai me recompensar, mas se é por uma religião mais, para que perder tempo com uma religião mais? Por isso é que nós somos chamados de seita, porque eles dizem, isso aí não é nem religião. Assim disse um dos deputados de El Salvador, que isso aqui não era religião. Ou trato de agradar aos homens. Pois se todavia agradasse os homens, eu não seria servo de Cristo, mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim, unicamente por mim, porque os 11 apóstolos não anunciam não é segundo o homem, pois eu nem o recebi, nem o aprendi de homem algum, senão por revelação de JH.
Imagina, quando você recebe uma religião, você diz, que religião você vai? Não, minha mamãe é batista, então você sai batista. Tua religião, qual é? Metodista. E por quê? Não, que aquele que me ganhou para Cristo era metodista. Esse era o selo que ele tinha. E você? Ah, eu sou pentecostal. Sim, mas por que você vai nessa igreja? Bom, porque aquele que me ganhou para Cristo tinha esse selo. E o que você é? Bom, eu sou pentecostal, mas eu sou do 7º dia adventista. Por quê? Porque aquele que me ganhou era adventista. E que religião você... Não, eu sou presbiteriano. Por quê? Porque aquele que me ganhou tinha um selo de presbiteriano. E o que você é? Católico, porque aquele que me ganhou era católico. Agora Paulo aparece e diz, eu não trago selos... Mas você tem que ser algo. Quem te ensinou? Não, a mim ninguém me... Mas você tem que vir dos apóstolos. Te ensinaram eles? Não, não foi homem nenhum. Mas e quem te ensinou? Jesus Cristo mesmo. Jesus não pode ser. Isso intimida. Isso é como uma vez em Atlanta me perguntaram, e quem te ensinou isso? Porque eu estava ensinando a um teólogo que estávamos mortos ao pecado, então disse, sim, estamos mortos ao pecado, isso é o que diz aí. Bom, se estamos mortos ao pecado, então não podemos mais pecar. Não, isso não diz aí. Não, mas é que se estás morto, se você morre, pode o governo te cobrar imposto? Se cometeu um crime, a polícia te procura e descobre que você morreu, o que acontece com o caso? Arquivado? Então se você está morto ao pecado, pode ser encontrado em pecado quando você está morto ao pecado? Então ele me disse, olha, tem razão, mas quem te ensinou isso? Imagina, e eu dizer a ele que foi quem? Pois assim aconteceu com Paulo. Bom, de onde você vem? É que isso não foi ensinado por homem nenhum. Mas quem te ensinou? Por revelação de Jesus Cristo. Por isso é que eu não comprazo homem algum, porque aquele que eu comprazo foi aquele que apareceu a mim e me disse como era. Papai! Olha! Esse é o problema. Olha, a mente de Cristo se meteu aqui, eu a tenho integrada, então eu não posso agradar a ninguém que não me traga o que Cristo me disse. E depois, respaldado pelo livro, está aí. A princípio era difícil, a princípio eu mesmo duvidava, será que eu estou mal? Porque todo mundo está mal e eu estou bem? Sabe que isso é o que, porque a falsa humildade trabalha assim. Como é que você pode dizer que você tem a verdade? Você não pode dizer, então o que eu tenho? A mentira? Não, você tem parte. Não, eu a quero toda. Porque isso é o que te faz livre. Conhecereis não parte, e esta te faz livre. Se você encontra a verdade, você é livre. Agora, você sabe se você está livre ou não. Sim, você sabe. Pois quando isso foi revelado a mim, você acha que eu vou a ser convencido por um doutor em teologia desses? Não havia autoridade para mim, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o maior dignatário. Eu não os respeito porque a cabeça foi consertada de uma forma que eu não posso respeitar nada que não seja o que está escrito aí. Se não está aí, para mim não vale um centavo. Aí é onde está a minha autoridade, porque eu ando submetido. Se você não tem autoridade se não andar submetido. Para você ser poderoso, você tem que dizer, eu estou submetido àquele. O quê? Você está submetido? Sim, por isso é que eu tenho poder, porque eu estou submetido. Então o outro diz, e vai até o outro e diz assim, olha, aquele está submetido? Sim, e a você? Está submetido a quem? Àquele. E então, vem até mim, então você é a máxima autoridade? Não, eu ando submetido a meu Pai. As palavras que escuto de meu Pai, essa vos falo. Porque todo mundo tem que estar submetido. Essa é a autoridade tua, que você anda submetido. Agora, se você aparece com um janeiro solitário por aí, de onde vem? Não, eu sou o que sou, o primeiro, o único e o último. Você tem que andar submetido, papá. Hebreus capítulo 12, verso 25 e 26, para terminar.
Cuidai que não desprezeis ao que fala. Se fala é porque tem boca. Porque se não escaparam aqueles que desprezaram ao que os admoestava na terra, muito menos nós. Veja bem, nós significa estamos com o corpo. O que acontece é que depois que ele morreu e ressuscitou, a terra e o céu foram o quê? Reconciliados. Então agora, antes da cruz, você estava na terra. Cristo morre e agora estamos não no céu, nos céus. Isso é uma chave. Se você perder, o trem vai passar. Perdeu o avião. Diz, muito menos nós, se desprezarmos aquele que admoesta desde os céus. E os céus é aqui, os céus, lugares celestiais, onde a igreja está assentada juntamente com ele. Então, há uma admoestação. E diz, tenham cuidado que aquele que os admoestava na terra, eles não escaparam. Que foi Moisés, né, e os profetas, não escaparam. Tiveram justa retribuição. Agora, muito menos escaparemos se descuidarmos desse conselho que estamos ouvindo. Não escapas, vais perder, vais sofrer. Você não está vendo que quando você está nesse reino, você não se deu conta que você está aqui 12, 15 anos? Isso não começou outro dia. Você diz, olha, como eu vivo. Nós vivemos uma vida bem estranha. Ainda que seja, eu vivo uma vida bem estranha. Eu nunca ando preocupado por nada. Eu nem penso quase nisso. Que se adoecer, ou se isso, ou aquilo, e os vírus, ou se não paga aquele, não vou pagar, ou vou pagar. E se não puder pagar, tampouco me preocupo. Que se dane o crédito, o que me importa? E que você anda o quê? Que me importa isso? Não, que o carro agora é um velhinho. Não, eu vou dirigir um velhinho que depois aparece o mais novinho. A ti, olha. Tudo te resvala. E como se nada, né? E não te importa o que digam de ti tampouco. Que te vimos assim. Esse era eu. Esse era... você não está negando? Eu negar? Não, era eu mesmo ali. Mas foi você? Fui eu. O que aconteceu? Quem condenará? Foi Cristo quem morreu e o que ressuscitou. O que está acontecendo contigo? Você diz um legalista, eu te vi. Onde você me viu? Foi você. Não, eu não, foi ele. Porque não está livre, ele tem medo. Anda na defensiva, anda assustado anda como um gato assustado. Cuidado, que aí vem o cachorro por aí. Mas quando você está em graça, o que foi? Não, eu que te vi tarde à noite. E agora? Vou levantar mais cedo. Sim. E não, o que aconteceu aqui? Bom, aqui aconteceu isso, e daí? E o que dói aí em você? De que você padece? Qual é teu medo? Você está livre. Por isso é que Paulo disse, tudo me é lícito, tudo. Mas não me deixarei dominar por nada. Mas nem tudo convém. Isso, o Espírito te dá o tempo para que aprendas o que te convém e o que não. Ninguém está suposto a te conhecer em carne, nem a te criticar, muito menos. Você está verdadeiramente livre. Um povo livre. Esses abençoados que me veem pelas câmeras. Agora é que tens que ver a mão dos anjos aí manifestando em tua vida. Agora é que tem que dar testemunho, porque os anjos vão te respaldar. Olha, e vocês, os que nos ameaçam, estão perdendo tempo. Que nós, isso, ao contrário, isso nos dá mais força. Isso é como jogar água nos gremlins. Nos multiplicamos, não lance água, senão nós vamos crescer. Não nos toque, porque cresceremos. Seu nome!